o assunto sobre o qual muitas psis me perguntam, especialmente aquelas que estão iniciando no universo da prática clínica. Olá, eu sou a Bruna, do @psicoforadacaixa, e hoje eu vou te contar como que eu consegui os meus primeiros pacientes. Não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? Já começo te falando isso. Sei. Mas requer alguns movimentos da tua parte. Eu vou te contar quais movimentos que eu fiz e vou te dar, assim, algumas ideias do que você pode fazer aí desse lado. Ideias para além da produção de conteúdo, porque isso é óbvio, né, gente? Eu, em todas as minhas redes, em todo o @psicoforadacaixa que você encontrar, eu vou estar ensinando outras psis a se posicionarem de maneira ética e autêntica lá na rede social delas, de vocês. Então eu te ensino a fazer isso já, e sim, essa é uma das maneiras de captação de possíveis, né, futuros pacientes, clientes, alunos supervisionandos. Mas não é a única. Quando eu me formei, eu não tinha rede social, gente. 2018 ou 17, já tô perdendo as contas. Faz algum tempo. Não tinha rede social, eu nem pensava nisso, e eu era super envergonhada. Então, se alguém me falasse, agora você precisa criar conteúdo para rede social, Bruna, eu ia ficar em prantos, assim, socorro, eu vou ter que aparecer. Daí corta para uns anos depois, 2020, eu comecei a me expor aqui na rede social, desenvolvi algumas habilidades. Uma delas é ensinar, né, educar, ter uma didática, me expressar e poder te passar esse conhecimento que eu vou te passar aqui. Foi ótimo, maravilhoso, mas assustador no começo, de qualquer maneira, assim, muito assustador. Vamos lá, direto ao ponto. Como que eu fiz, então, para conseguir os meus primeiros pacientes? Para isso, eu vou te contar um pouquinho da minha história, tá, gente? Eu estudei, tá? Fiz a graduação. Enquanto eu fiz a graduação, eu sempre trabalhei muito, não tinha outra opção. Eu não venho de uma família, assim, que tinha condição de me sustentar, não, assim, não ganhar mesada, essas coisas, sabe? Não, minha faculdade eu fiz com bolsa, então eu precisei trabalhar ao longo de toda a minha graduação, precisei trabalhar bastante até, para poder dar conta de viver aí uma boa vida, né? Ter as coisinhas que eu queria, comprar o lanche na faculdade, fazer as minhas coisas, comprar os livros, tudo que a gente faz. E alguns desses empregos, especialmente assim do meio para o fim da graduação, eu buscava empregos que pudessem ser mais estratégicos, não só empregos que pudessem me dar um retorno financeiro. Por exemplo, assim, eu já trabalhei como atendente de pizzaria por algum curto período de tempo. Já trabalhei como secretária de consultório médico, também por um curto. Não, esse não foi por um curto período, foi bastante tempo. E daí, claro, não é exatamente relacionado à psicologia, embora a gente aprenda em qualquer lugar que a gente passa, tá, gente? Pessoas espertas, sábias vão aprender em qualquer lugar. E eu me considero uma pessoa esperta e sábia que me abro para aprender por onde eu passo, independente do contexto que for. Então eu aprendi muito lá, mas essa coisa assim mais da psicologia em si, não, né, não nesses lugares eu não tinha. Então, depois de algum tempo, eu comecei a procurar lugares, como eu falei, estratégicos, onde eu pudesse aprender sobre psicologia. Então, eu fiz estágios, tá? Eu fiz estágio em um spa, um lugar onde tinha outra psicóloga que também me abriu esse espaço, né, para que eu pudesse fazer estágio lá. Eu fiz estágio numa APAE, eu fiz estágio em escolas em que eu era mediadora de turmas, né, com alguns alunos. Então eu fui passando em lugares e fui mostrando o meu trabalho, né? A gente não mostra o nosso trabalho só quando a gente se forma, a gente vai construindo de maneira consistente a confiança que os outros vão ter na gente desde sempre, tá, gente? Desde que a gente entra na graduação, até porque depois, quando a gente se forma e a gente quer pedir indicação, a gente precisa ir lá para os nossos professores ou ir lá para os nossos colegas e, assim, dependendo de como a gente se colocou como aluna, como colega na graduação, eles vão ou não confiar em indicar paciente para a gente, indicar o nosso nome. Então a gente tem que pensar nisso, tá? Mas não quero abrir muitas abas aqui com vocês. Eu fui mostrando meu trabalho nesses estágios que eu estive e as pessoas quiseram me contratar no fim das contas. Então, quando eu me formei contratada em 2 lugares por poucas horas, assim, né? Não eram muitas horas nesses lugares, mas eu fiz caber tudo, assim. Então,
algumas horas que encaixavam ali na minha semana. Trabalhei na APAE, trabalhei no SPA. Isso foi muito importante para mim, porque daí sim eu consegui ter o dinheiro para também começar numa especialização assim que eu me formei. Como eu falei para vocês, não era algo que meus pais poderiam pagar para mim. Então eu precisava ter um lugar que eu recebesse dinheiro para que eu me comprometesse com o valor da especialização, que era um valor super alto, assim. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu consegui, eu soube que eu ia ser contratada nesses lugares, eu chorava, assim. Eu fiquei muito contente, porque meu sonho era me formar e já engatar uma especialização. O estudo sempre foi algo... Eu sempre vi o estudo como uma esperança, assim, sabe? De eu melhorar minha vida, de eu ter uma carreira consolidada, de eu poder realizar os meus sonhos, assim, viajar, ter uma casa, ter um carro, sabe? Enfim, ter as coisas também, que eu não tinha, né, tanta esperança, assim, para sonhar em outro momento. Então, foi muito especial para mim quando eu consegui, de fato, me matricular. Hoje, né, ao longo desse caminho, desses anos todos, já fiz algumas especializações, formações, cursos. Sou instrutora de Mindfulness e Autocompaixão do programa MSC, Mindful Self-Compassion, né? Sou instrutora oficial, sou especialista em terapia de aceitação e compromisso. Então, essas são as minhas especializações, assim, minhas formações principais, mas já fiz muita coisa ao longo desse período. E tudo investindo o dinheiro que eu recebia. E daí, Bruno, ok, foi contratado. E os primeiros pacientes? Os primeiros pacientes, eles começaram a vir devagarinho, mas assim, muito desses lugares que eu circulava, então eu tentava circular muito, não só nos lugares que eu fui contratada, mas também oferecendo minha hora, assim, oferecendo a minha mão de obra de graça. Então eu fiz muita coisa gratuita, gente. Eu me colocava assim para roda de conversa, palestra, oferecia texto, isso e, nossa, muita coisa, acolhimento, oferecia tudo que eu podia dentro do conhecimento que eu tinha naquela época, mas eu botava muito a cara. E vou em escola, se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui, levava o meu cartão de visitas, né, que eu tinha na época. Então, gente, eu fiz muita coisa de graça, de verdade, assim, muita coisa. Para começar a ter algum retorno, eu venho de uma cidade muito pequena, né, então, para a cidade começar a ouvir o meu nome. Eu falava, eu divulgava, eu nunca tive... Assim, eu tinha vergonha, né, de divulgar o meu nome, de fazer essas coisas, mas essa vergonha nunca foi um empecilho para mim, porque eu sempre falo que os meus sonhos, eles eram muito maiores do que a minha vergonha. Então, eu atravessava essa vergonha, esse desconforto, e era muita vergonha e muito desconforto, tá, gente? Vocês podem me ouvir desse lado e pensar, não, mas é que eu sou muito envergonhada. Gente, eu sou muito, assim, sabe, muito, muito, muito fechada. Vocês não fazem ideia, tá? Mas, assim... sei lá o que eu posso falar para dar um balizador para vocês, mas assim, de tomar medicação, eu tomo medicação até hoje, por, claro, vários fatores aí, mas essa coisa era o que mais me causava sofrimento, né, dificuldade na interação, assim, social com as pessoas, e eu passava por isso, por quê? Porque eu tinha muito na cabeça que os meus sonhos precisavam falar mais alto, e eu ia fazendo o que era necessário, então... Tá, isso que eu falei, primeira coisa, muito trabalho gratuito, oferecia, tá? Então, vou falar, me disponibilizo a falar sobre temática de autoestima, de autoconhecimento. Eu ia, pegava os temas que eu sabia, montava alguma coisa e oferecia isso em lugares estratégicos, né? Então, numa escola, numa loja, para funcionários, eu fiz um monte de coisa. Empresa... Outra coisa que eu fazia muito era acionar minha rede de apoio. Isso foi uma das coisas que eu mais fiz e que até hoje, se eu precisar, se eu tiver com vaga, tiver com agenda, é algo que a primeira coisa que eu vou recorrer. Porque ao longo desses anos eu fui construindo essa imagem de maneira consistente. Uma imagem que é coerente de fato com quem eu sou. Que é essa imagem da pessoa que estuda, que se dedica, que é uma pessoa ética, séria. E é isso que eu quero que vocês pensem aí desse lado também. Se vocês já estão, desde hoje, construindo isso e se mostrando da maneira que vocês de fato são e deixando que o outro veja, sabe? Porque é isso que eu falei para vocês. Não adianta na graduação a gente ser uma pessoa completamente aleatória ali, sabe? Muito chutando balde para tudo. E depois a gente querer mudar muito e ser uma pessoa completamente diferente. Vai ser muito mais difícil, então constrói desde agora.
Mostra desde agora a tua capacidade, teu potencial, porque os teus colegas estão te vendo e os teus professores estão te vendo também, sem sombra de dúvidas. E depois, para eles que você vai poder recorrer para pedir indicação, para que as pessoas te encaminhem pacientes e as pessoas te chamem, de repente, para alguma coisa, um grupo, uma roda de conversa, falar na tua própria universidade. Então, constrói desde agora e daí aciona a tua rede de apoio. Não tenha vergonha de fazer isso, de falar, ó, tô com vaga aberta, tô me formando agora, aqui, manda o cartão de visitas de maneira online, na conversa, no WhatsApp, para a pessoa poder mandar para outras pessoas. Divulga o teu trabalho. Às vezes, a gente pensa só na rede social, mas não é a única maneira. E a rede social demora para a gente poder colher os frutos também. Então, não dá para depender só dela. Foca em também divulgar o teu nome ali, no 1 a 1, na conversa com o teu orientador de TCC, com os professores que tu teve, com os colegas, com a família. Pede ajuda para divulgar, para que teu nome possa circular cada vez mais entre pessoas, tá? E daí tu pode fazer um cartão de visita online, dá para fazer, e daí tu manda, porque fica mais fácil de acessar daí o teu contato. E outra coisa que eu acho legal também que dá para fazer é um material, tipo um material de apoio, assim, você pode fazer um PDF, um e-book curtinho, faz no Canva mesmo, gente, assim, vai, ou pede para alguém fazer, se tu tem dinheiro para investir, né? Tu faz a parte escrita e a pessoa faz o design, faz um PDF, um material de apoio. Eu vejo muito, assim, às vezes os colegas estão precisando, por exemplo, alguém tem um material de psicoeducação sobre autocompaixão, autoestima, ansiedade, regulação emocional, higiene do sono. Pensa aí na área que tu tem de maior interesse e faz um material. Pega e estuda um pouco, pega um livro, abre, bota a referência do livro ali, um material de 2 páginas, 3 páginas, tô falando de algo simples, tá? Não é fazer um TCC, mas um material de apoio onde vai estar o teu nome lá, que também é uma maneira de tu te divulgar. Bota daí o teu nome no fim, material feito por tal pessoa para marcar consultas. O meu WhatsApp é esse, meu e-mail é esse. Porque esse material, quando a gente cria algo com valor para o outro, isso vai circulando, vai chegando em pessoas e as pessoas vão ver o teu nome ali. A gente às vezes duvida do poder, né, que a rede tem como um todo, não só a rede social, mas assim, rede de conversa também. Fiz esse material, daqui a pouco estão mandando teu material em grupos lá de terapeutas, daqui a pouco estão relacionando o teu nome àquela temática, daqui a pouco um possível paciente vai receber aquele material de alguém, vai achar e vai indicar para um amigo que tem uma questão sobre aquela temática, sabe? Então o teu nome vai circular, é uma outra maneira que você tem de fazer isso acontecer. Outra coisa, gente, que também é bem importante, você às vezes está fazendo uma aula, um grupo, está participando de algo como aluno mesmo, né? Pode ser depois de formada mesmo. Liga a câmera, criatura. Presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Liga a câmera. Deixa o teu rosto aparecer, deixa que as pessoas te vejam. Eu vejo que esse é um dos erros, assim, tão básicos que as pessoas caem. Eu já caí muito nisso. Quando a gente quer paciente, quando a gente quer que as pessoas cheguem até a gente precisa se mostrar de uma maneira ou de outra. Tu tá lá numa aula, tu deixa a câmera fechada, tu não interage, ninguém vai lembrar que tu tava ali. A gente lembra dos colegas e a gente lembra deles, associa o nome deles a algo e encaminha paciente para eles quando eles participam da coisa. Manda mensagem no chat, deixa tua câmera ligada, deixa as pessoas te verem. Tu já sai na frente de um monte de outras pessoas que estão com a câmera desligada. Deixa as pessoas te verem. Da próxima vez que tu estiver numa aula, num curso, num workshop, o que for online, e daí tu pensar em desligar a câmera, pensa 2 vezes, porque isso também constrói a tua imagem na cabeça do outro. Isso também faz que tu deixe uma marca na cabeça do outro. E se tu ficar com a câmera desligada, só quieta, não participando de nada, não interagindo com nada, seja em aula e grupo de WhatsApp, tá? Grupo de WhatsApp, sabe esses que a gente tem com colegas aí? Interage, participa da maneira que for possível para ti, mas se faz ser vista. Porque a gente tem essa ilusão, às vezes, de que a gente vai ficar parada, quieta e os pacientes vão bater na nossa porta. Desculpa, vou quebrar com a tua fantasia e com o teu castelo de princesa. Não é desse jeito que vai acontecer. Você vai precisar fazer movimentos. Pode ser dentro dessas ideias aqui que eu tô passando para ti, pode ser outras ideias que tu vai ter desse lado. Me deixa saber, tá? Quero ideias aqui nesse vídeo também para que a gente crie uma comunidade de ajuda mesmo, assim, vamos dar ideias para as pessoas. Eu sei que esse período é difícil, né?
E é angustiante, porque a gente precisa de dinheiro, a gente quer atender, a gente quer exercer a profissão que a gente escolheu, e muitas vezes, assim, cadê os pacientes para que a gente possa trabalhar, possa fazer aquilo que a gente ama, né? Então, bota ideia aqui nos comentários se você tem outras ideias além dessas. E outra coisa, assim, comenta o teu arroba, se tiver um arroba teu aí, ó, me segue no Instagram, eu falo sobre tal coisa, me segue no TikTok, eu falo sobre tal coisa. Aqui também é um espaço para isso, para você fazer o seu nome circular. A gente precisa aprender a fazer isso, aprender a se mostrar, permitir que o outro veja quem a gente é, com o que a gente trabalha. É isso, gente. Então a rede social talvez seja o ápice, assim, né? Porque é bastante exposição, a gente tem que criar conteúdo, tem que aparecer. Eu sei que isso é muito mais difícil para algumas pessoas. Então talvez é o ápice, é o poderoso chefão. Antes disso, tem muitos passos que tu pode fazer, mas que também vão precisar de movimento teu. De novo, não vai bater na tua porta sem que tu faça nada. Vai precisar, minha filha. Então vai lá, faz, precisa de movimento. Até que essa habilidade de se apresentar para o mundo, sabe? Pisar com os pés firme no chão ali, vai ficando mais familiar para ti, vai ficando mais tranquilo e tu vai lá criar conteúdo, fazer vídeo aqui que nem eu tô, sabe? Vai ficando mais fácil, a gente vai se expondo de maneira gradual e a coisa vai acontecendo, vai se acomodando, a gente faz as pazes com os nossos demônios, certo? Então comenta aqui, te deixa ser vista. Outra coisa também, só mais uma coisa antes de acabar o vídeo, que eu vou falar tem as plataformas, né, gente? Eu nunca usei, tá? Plataformas essas que divulgam o nome, né, do psicólogo, que a plataforma fica, claro, com uma porcentagem do atendimento. Eu sei que é um atendimento daí que o profissional ganha pouco, né? Assim, não é algo que vai ser muito rentável pra gente, não vai fazer a gente enriquecer, mas às vezes é um começo, às vezes é uma possibilidade para que a gente vá adquirindo experiência, porque a gente precisa disso também, né? Para cobrar mais, cobrar um valor justo, a gente precisa ter experiência para pagar os nossos estudos, né? Para também melhorar as nossas habilidades, investir em melhorar as nossas habilidades. Então, plataformas também é uma opção, não tenho nenhuma para indicar, tá? Não tem parceria, nada com nenhuma. Nunca fiz uso de estar em alguma plataforma que divulgasse meu nome, algo nesse sentido, né? Que os pacientes pudessem me achar por ali. Nunca fiz parte, mas eu sei que para algumas pessoas é um caminho e é um caminho que faz sentido e que traz realmente, não traz muito dinheiro, mas traz alguma coisa e traz uma experiência para os profissionais. Enfim, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Antes do poderoso chefão, que é produzir conteúdo para rede social, tem algumas coisas que você pode fazer. Espero que você caminhe, dê movimento nisso, porque como eu disse 50 mil vezes ao longo desse vídeo, vou falar mais uma vez, o paciente não bate na nossa porta implorando para ser atendido. A gente precisa dar movimento para que, enfim, o nosso futuro possível paciente, cliente, aluno supervisionando chegue até nós, certo? Se tu tem mais ideias, comenta aqui embaixo, porque eu tô louca para saber. Te divulga, minha filha, aqui é um espaço também para que tu te divulgue. E é isso! Falei rápido demais, será? Não sei, me empolguei, eu gosto, não fiz roteiro, mas é um vídeo assim bem para eu contar algumas das coisas que eu fiz e isso pode te dar ideias aí desse lado, tá? Sucesso pra gente, gente. As coisas melhoram com o tempo, tá? Eu sei que o começo é super difícil. Se vocês querem que eu fale mais sobre alguma coisa aí do começo, comentem também no vídeo que eu trago para vocês, tá? Mas vai melhorando, juro, vai melhorando. Se a gente vai plantando e cuidando das plantinhas. Lá na frente a gente colhe os frutos. Vídeo entregue. Um beijo em vocês. Até a próxima.